Meus compadres, tudo no jeito. Professor compadre Marcos na área. E eis a aula que eu temi ministrar a minha vida toda. Na verdade, não a minha vida toda, mas há 9 anos. Porque faz 9 anos que eu comecei a ser introduzido no tema de botânica. E cá estamos. Fisiologia vegetal. Vamos falar um pouco dos processos vitais das plantas, beleza? Vamos lá. Só lembrando que se você quiser acesso a todas essas aulas para você utilizar da maneira que você quiser, tem um link de acesso aí embaixo. Beleza? O que é fisiologia vegetal? Ela estuda os processos metabólicos, bioquímicos, físicos que mantêm as plantas vivas e ativas, né? Às vezes parece que ela está mortinha, parece que ela não está viva, mas pelo menos ela está ativa, né? Fisiologia vegetal vai tratar do funcionamento interno das células, dos tecidos e dos órgãos, com foco nas respostas ao ambiente, tá bom? Então ocorre algo no meio externo, a planta reage no meio interno e a fisiologia dela acontece, e nós vamos ver tudo isso nessa nova série de aulas aqui, que nós podemos dizer, por assim dizer, é o módulo 2, né? Das nossas aulas aqui para PF. Beleza? Para concursos e perícias ambientais, a gente vai poder tá entendendo aí temas relacionados aos poluentes, estresse hídrico, excesso de radiação, queimadas fertilizantes e tudo isso, como tudo isso afeta a vitalidade vegetal. Vamos lá. Principais processos fisiológicos das plantas a seguir, tá bom? Algum desses processos a gente vai estar destrinchando eles melhor nas próximas aulas. Então aqui, às vezes eu vou passar rápido de uma coisa e outra, porque nas próximas aulas a gente vai estar destrinchando melhor, tá bom? Agora tenha isso como uma visão geral, tudo bem? Vamos lá. Então, um dos principais processos fisiológicos das plantas é a fotossíntese, beleza? É o processo em que as plantas convertem energia luminosa em energia química, transformando dióxido de carbono e água em glicose e oxigênio, por meio da molequinha clorofila. Beleza? Na verdade não é uma molequinha, né? É uma organela. Tá bom? Essa é a equação que nós vamos ter quando a gente vai falar de fotossíntese, tá bom? 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de H2O mais luz irradiante do sol ali naquela molequinha da clorofila vai estar gerando pra gente pelo menos aí, né, uma molécula de glicose que está em jogo e 6 moléculas de oxigênio. Como será que isso se dá, não é mesmo, meu amigo? Aula seguinte. Mas tudo bem. Lembrando que nós temos o nosso link para acesso à redação nota máxima, tá aqui embaixo, que você vai garantir mais de 16% aí da sua nota da redação da PF. Não deixe de dar uma olhadinha. Beleza? Continuando na fotossíntese. Quais fatores afetam a fotossíntese? Isso é um negócio muitíssimo interessante de se estudar. Intensidade luminosa, tá? Concentração de CO2, beleza? Temperatura, que até onde eu sei, eu que venho mais da área do agro, é a parte principal que afeta a fotossíntese aí, essa questão da produtividade da planta, beleza? Disponibilidade de água, claro, e também o tipo de planta, se C3, C4 ou SICAM, né? Que aí fala sobre as cadeias de carbono em que alguns agrupamentos de planta conseguem estar sintetizando, né? Então, alguns agrupamentos de planta a gente vai falar que elas são plantas C4, como o milho, como as principais gramíneas que a gente vai ter no Brasil, como a braquiária, como o capim-elefante, tá certo? São plantas C4, beleza? São mais eficientes em ambientes mais quentes e ensolarados. E é por isso que o Brasil, por exemplo, consegue produzir tanto boi a pasto, né? Porque nós temos boas plantas C4 no nosso pasto. Por quê? Por conta do nosso ambiente quente e ensolarado. Olha só, beleza? Plantas C3 são mais para ambientes um pouco mais frios. Beleza? Isso é um exemplo. Um exemplo de planta C3. Eu gosto muito desse tema. Aveia, por exemplo. Aveia que vai fazer os cavalos ficarem bombados. O cavalo que come aveia fica bombado. Arroz também. Planta C3. No caso C3, eu falei C4? C3, enfim. Vamos lá. Respiração celular. Presta atenção. É o processo que converte a glicose produzida na fotossíntese em energia ATP utilizando oxigênio. Beleza? Então preste bem atenção. A planta capta a energia da luz,
ela é convertida ali em glicose e depois essa glicose tem que ser liberada como energia de uso para a planta como ATP, tá bom? E daqui para frente, meu filho, é a mesma coisa que ocorre nos ciclos animais. Essa questão de quebra de molécula de ATP, de glicólise no citoplasma, tá certo? De ciclo de Krebs na mitocôndria. Planta tem mitocôndria? Claro que tem, meu filho. Por que planta tem mitocôndria? Não interessa por quê. Né? Coloca assim, pra gente serve o seguinte, cloroplasto para produzir a glicose, mitocôndria para quebrar a glicose. Tipo, serve dessa maneira, tá bom? Não precisa perguntar mais coisa. Tem a cadeia respiratória que tem nos seres animais? Tem a mesma cadeia respiratória que tá lá, beleza? A ATP produzida é utilizada onde? No crescimento, divisão celular, transporte ativo e outros processos igualzinho nos seres animais, ok? Transpiração, eu coloquei a foto da planta orvalhada, né, como se ela estivesse suando igual a gente sua. Mas aqui o processo nas plantas é um negócio realmente muito importante, essa história de transpiração, né? A planta perder água na forma de vapor, principalmente pelo estômago das folhas. A gente vai ver foto dos estômagos aí adiante. Eu acho eles uns fofos. Eu acho eles maravilhosos. Beleza? Mas qual é a função, né, da transpiração? A mesma função animal, o controle de temperatura, já poderia ter imaginado isso. Agora, você sabia que a planta vai transpirar para ela conseguir transportar a seiva bruta? Né? Essa questão já não é mais tão fácil assim de se pensar. Nós vamos aprender isso aqui. Beleza? Ela também sua, né? Ela transpira, não sua, ela transpira. Por conta também de um suporte estrutural, né? Uma pressão de turgor, vamos ver mais à frente. Os tipos de transpiração, a estomática, que é a maior parte, a mais importante. A cuticular mínima, tanto é que a gente nem vai ver aqui essa cuticular. E a transpiração também lenhosa, né? Em termos de caulos lenhosos, que aí também não é muito... Não é nem cobrado isso aqui, tá ligado? É coisa muito específica realmente de fisiologia vegetal. Mas bem, transporte de seivas, né? A transpiração está relacionada ao transporte da seiva. Seiva bruta, entenda que é água mais sais, tá bom? E depois a gente vai ter uma aula só sobre sais. Seiva bruta, conduzido pelo xilema, você já sabe. Das raízes às folhas, então tem esse sentido ascendente, beleza? Vai ocorrer para essa condução, para esse transporte funcionar, ocorre essa relação de forças, de uma pressão radicular, a força de coesão, adesão e a transpiração. Então a transpiração ocorre lá em cima, a coesão, adesão das moléculas da seiva bruta é favorecida para subir por meio do xilema, né? E isso vai gerar uma espécie, entre aspas, uma pressão negativa nas raízes, que a gente vai chamar de pressão radicular. Beleza? Por outro lado, vai ser produzida a seiva elaborada, né? Lá com as plantas, as folhas, a fotossíntese e tal. Vai ser produzido glicose e hormônios, que vai ser reconduzido pelo floema das folhas para toda a planta. Então, das folhas para qualquer outra parte. Beleza? Via também fluxo de massa. E aí, essa via da seiva elaborada vai ser chamada de uma via de pressão fonte-dreno, né? Não me pergunte, não me peça para explicar isso melhor, porque, véi, é aquelas coisas da biologia dos estudos que a gente só aceita, tá bom? O fluxo de massa que transporta, que é transportado, seiva elaborada pelo floema. Meu amigo, pressão fonte-dreno, tá bom? É isso, fechou. Maravilha? Nutrição mineral das plantas. Nós vamos ter macroelementos e microelementos, tal como nas plantas, tal como nos animais, no caso. NPK todo mundo conhece, é nitrogênio, potássio e... Caraca, todo mundo conhece, mas você não está conseguindo se lembrar. E fósforo, não é mesmo? Cálcio, magnésio e enxofre. Beleza, consegui. Microelementos. Ferro, isso aqui é manganês, zinco, cobre, molibdênio, boro, cloro, ótimo. Deficiências que causam clorose. Mano, essa palavra aqui, ela é muito curiosa, né? Porque quando você fala em clorose, você pensa que é falta de cloro. Mas, ou excesso de cloro, sei lá, né?
Mas na verdade a clorose é a deficiência de nitrogênio nas folhas, que vai fazer com que elas fiquem amareladas. E aí, se todas as folhas estiverem amareladas, a gente chama isso de clorose generalizada. Beleza? Então, folhas estão amareladas na planta, a planta está com clorose. Beleza? Tem alguns autores da literatura não científica, mas da literatura, digamos, de imaginário, que também aplicam esse adjetivo para as jovens senhoritas apaixonadas. Tudo bem? Tem casos assim. Mas beleza, né? A deficiência de macro ou de microelementos pode estar causando aí clorose, pode estar causando necrose nas plantas, retardo no crescimento, etc. Às vezes má formação na espiga de milho, se for uma planta, ou na espiga de planta qualquer, que sendo planta C4, esse tipo de coisa. Ok. Fotorreceptores e hormônios vegetais, tá bom? Se lembra lá da tabelinha dos hormônios vegetais do ensino médio? Não te passaram isso no seu ensino médio? Deveriam ter passado. Hormônios vegetais, também chamados de fito-hormônios. Nós temos aí os principais: auxinas, giberelinas, citocinas, etileno e ácido abscísico, tá bom? 5 aí principais. Auxinas vão trabalhar no crescimento, dominância apical e enraizamento. Giberelina vai trabalhar no alongamento celular, na floração. Citocina vai trabalhar na divisão celular, no retardo da senescência, então no retardo do envelhecimento, né? A planta para ficar sempre com cara de nova. Citocina. Etileno, maturação de frutos e queda de folhas. Ok. Etileno tem até como sentir o cheiro dele de vez em quando. Só pegar as bananas verdes, colocar dentro de um saco e tampar. Aí depois de 3 dias você abre o saco e cheira. Ácido abscísico, estresse hídrico e o fechamento estomático, para não estar perdendo muita água aí em caso de estresse hídrico. Outros fatores e hormônios vegetais. Tem a questão do fotoperiodismo, beleza? A resposta da planta à duração do dia e da noite, né, desses ciclos. Então, ela vai apresentar aí, a partir do ciclo dia-noite, um crescimento sazonal. Não me pergunte porque eu coloquei essa foto aqui do lado. Não me pergunte. Reflita aí com você mesmo. Nós estamos falando de fito-hormônios, ok? Fotonastias e tigmotropismos. Movimentos sem crescimento. Fechamento de folhas da dormideira, como por exemplo, né? Ou um crescimento direcional, como por exemplo as raízes em relação ao gravitropismo, enfim, coisas mais específicas aí que a gente não precisa entrar tanto. Em relação ao estresse ambiental e fisiologia vegetal, a gente vai ter que elas também vão reagir às diversos estressores, né, ambientais, e vão apresentar a partir disso alterações fisiológicas. Beleza? 5 estresses aí pra gente estar pensando sobre eles, guardar na memória. Estresse hídrico, no caso seca. Estresse salino, que tem muita pesquisa sobre isso. Estresse térmico, estresse de poluentes atmosféricos, que me parece que é um tema de pesquisa que ainda está muito começando, né? Ainda precisa de explorar muita coisa. E estresse de herbicidas, ok? Estresse hídrico vai causar o fechamento estomático, como eu já falei, é por meio dos estômatos, a principal forma da planta perder água. Salino, perda de tugor, alteração do osmólitos, né, os fatores aí que ajudam na osmose. Estresse térmico, desnaturação de enzimas e produção de proteínas de choque térmico. Por isso que eu falei que para a produtividade da planta, um dos principais fatores aí é a questão da temperatura. Ótimo. Poluentes atmosféricos pode causar necrose foliar e inibição da fotossíntese também. Herbicidas, aí o negócio fica suado. Bloqueio de vias hormonais e alteração metabólica também por meio de herbicidas, tá bom? Ok, aplicações práticas e forenses para os nossos casos, a gente vai estar pensando em avaliar estresse vegetal em áreas desmatadas, queimadas ou contaminadas. A gente vai estar pensando em diagnóstico de fitotoxidez por produtos químicos, herbicidas ou metais pesados. A gente vai estar pensando aí em estudo de transpiração e fotossíntese em mudas transplantadas, ok? A gente vai estar pensando em perícia em vegetação impactada por poluição atmosférica ou hídrica e laudo sobre capacidade de regeneração de áreas degradadas em relação à fisiologia de rebrota. Beleza, guardou na sua cabecinha que está mas ainda não terminou. Fisiologia vegetal aplicada à produção. Ok. Indispensável a nutrição de culturas agrícolas e florestais, orienta práticas como
A irrigação, adubação, poda e controle do fotoperíodo. E fisiologia de estresse orienta manejo de espécies em ambientes semiáridos, como por exemplo o meu sertão do Ceará, que maravilha. Algumas das nossas referências utilizadas em sala de aula e, por favor, não esqueça de estar dando uma olhadinha aí na nossa descrição, onde está o link de acesso para a nossa redação nota máxima da PF. Maravilha, um grande abraço e até a próxima aula. Deus te abençoe.